Olá, meus caros e amados irmãos e irmãs, paz e bênção para vocês. Eu vos dou um novo preceito, que uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho amado, diz o Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, abençoe o nosso Brasil, que nesses dias celebram a sua padroeira, ou seja, preparando-se, melhor dizendo, com a novena de Nossa Senhora Aparecida para celebrar a padroeira do Brasil. Vamos ouvir o Evangelho dessa segunda-feira, que está em Lucas 10, de 25 a 37. Um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, no Evangelho de hoje, um especialista em religião, mestre da lei, aproxima-se de Jesus para perguntar-lhe o que ele deveria fazer para receber em herança a vida eterna. E Jesus recorda-lhe o caminho que aquele homem conhece muito bem, pois ele é um doutor da lei, um conhecedor e seguramente um fiel observante da lei. E Jesus questiona-o dizendo: O que está escrito na lei? Como lês? E o mestre da lei responde que os mandamentos se resumem em amar a Deus acima de tudo, como sendo o absoluto, e o próximo como a si mesmo. A dúvida do mestre da lei, ela vai, no entanto, mais fundo e pergunta para Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, ao invés de argumentar, conta uma história, o bom samaritano. E na época de Jesus, os mestres de Israel, eles discutiam precisamente quem era o próximo. E, naturalmente, havia opiniões mais abrangentes, opiniões mais particularistas, exclusivistas, mas havia consenso também entre todos no sentido de excluir da categoria de próximo os inimigos. E, de acordo com a lei, o próximo era apenas um membro do povo de Deus, da mesma raça, da mesma fé. E Jesus vai numa perspectiva muito diferente a respeito do conceito de próximo. E é precisamente para explicar a sua perspectiva que Jesus conta a parábola do bom samaritano. Que um homem não identificado, Jesus não identifica, não tem nome, não se diz quem ele é, sua raça, qual a sua religião, mas apenas que é um homem. Com toda certeza é um judeu. Foi assaltado pelos bandidos, deixado caído na beira da estrada, quase morto.
Trata-se de um homem ferido, abandonado, necessitado de ajuda. E por ele passa um sacerdote, um levita. Ambos, diz o Evangelho, passaram adiante, talvez até por atitudes justificáveis, como o medo de enfrentar a mesma sorte, ou trazendo dentro de si as preocupações com a pureza legal que impedia de tocar em um cadáver, ou talvez a pressa, ou até mesmo a indiferença diante do sofrimento alheio. Tudo os impede de parar, de prestar socorro. Apesar dos seus conhecimentos religiosos, não têm qualquer sentimento de misericórdia por aquele homem. Eles sabem, preste atenção, meus irmãos, aqueles que passaram por um irmão caído sabem tudo sobre Deus, lidam diariamente com Deus, mas afinal não sabem nada de Deus, pois não sabem nada de amor. Quem não sabe amar, não sabe quem é Deus. Quem é incapaz de sentir misericórdia e compaixão, não sabe nada sobre Deus. Quem é indiferente diante de um irmão, seja ele quem for, até de um inimigo, não sabe, não conhece Deus, o verdadeiro rosto de Deus. A religião é uma religião oca, de ritos estéreis, de gestos vazios, sem sentido, de cerimônias faustosas, solenes, mas não tem nada a ver com o amor, com o coração. Jesus diz que passa por aquela estrada um samaritano que é inimigo dos judeus. Trata-se de um desses de religião tradicional de Israel, considerava um inimigo infiel, um infiel longe da salvação e do amor de Deus. Foi ele que parou, sem medo de correr riscos ou de adiar os esquemas e interesses pessoais, cuidou do ferido e o salvou. Apesar de ser considerado um herege, um excomungado, aquele samaritano mostra ser alguém atento ao irmão necessitado e com o coração cheio de amor, portanto, cheio de Deus. Este, sem se importar com as origens de cor, raça, sexo, religião, condição social, desce do seu cavalo, movido por compaixão, presta-lhe o socorro necessário, não pergunta quem ele é, primeiro trata de ajudá-lo. A vida daquele que estava caído é maior que todas as diferenças ideológicas que possa existir. Ele se faz próximo daquele que estava caído no caminho. Ele é solidário com ele, se torna próximo dele. Ao terminar a história, Jesus pergunta: qual dos três foi próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que usou de misericórdia para com o que estava caído, responde o mestre da lei. E Jesus agora dá uma ordem: vai e faz a mesma coisa. Meus irmãos, para alcançar a vida eterna é preciso amar a Deus e ao próximo. O próximo é qualquer um que necessita de nós, seja amigo e até mesmo um inimigo, conhecido ou desconhecido, da mesma raça ou de outra raça qualquer. O próximo é qualquer irmão caído nos caminhos da vida que necessita para se levantar da nossa ajuda e do nosso amor. E sejamos atentos para não negar-lhes amor com nossas atitudes e depois com a boca dizer que amamos o próximo. Amemos a Deus com um amor único e absoluto e manifestemos nosso amor a Ele servindo quem de nós precisar. Derrubemos as barreiras, as diferenças ideológicas que possam existir que nos impedem de manifestar a misericórdia, a compaixão uns para com os outros. Vai e faze a mesma coisa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.